Então, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Alberto aqui. Hoje nós vamos falar sobre polígonos semelhantes. Lembrando que polígono é uma figura formada somente por segmentos de reta, em que eu não tenho nenhuma parte curva, nenhuma parte aberta e nenhuma reta sobreposta também. Olha só, polígonos semelhantes eles têm algumas características. Eles têm ângulos correspondentes com a mesma medida. Ângulos correspondentes são aqueles que estão na mesma posição. Olha só, aqui eu tenho um ângulo A e um ângulo M. Esses dois ângulos eles são de 90 graus, o ângulo do quadradinho. Então A ele é congruente ao M, ou seja, ele é a mesma medida. O B ele também está na mesma posição do N, então eles também têm a mesma medida. O B é congruente ao N. O ângulo C também está na mesma posição do O, e eles também têm a mesma medida, 90 graus. Ó. O ângulo C ele é congruente ao ângulo O. E o ângulo D, ele também está na mesma posição e ele tem a mesma medida do ângulo P. O ângulo D, ele tem a mesma medida que o ângulo P. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, né? Que é o ângulo do quadradinho. Aqui nós temos um ângulo de 70 graus. Aqui nós temos um ângulo, mais um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos um ângulo de 110 graus. Então essa é a primeira característica dos polígonos semelhantes. Os ângulos que estiverem na mesma posição, ou seja, os correspondentes, eles têm a mesma medida. Os lados correspondentes, eles são proporcionais. Então olha só, o lado AB ele é correspondente ao MN, ó. Ele está na mesma posição do MN. Então, se eu fizer a razão, a divisão entre o AB e o MN, tem que ser a mesma razão dos outros lados. Olha só, o AB é 8, MN é 4. Então, 8 sobre 4. 8 por 4, 2. Vamos conferir os outros para ver se também dá 2. Ó, BC, ele é correspondente ao NO. Então, BC, ele é correspondente ao NO. Então, se eu fizer a razão do BC com o NO, ó, 9 dividido por 4,5, 2 também, ó. São proporcionais. Então, aqui eu tenho CD, que também é correspondente a OP. CD, que é correspondente a OP. CD vale 4, OP vale 2. 4 por 2, 2. E PM, ele é correspondente a DA. Então, o DA sobre o PM, ó, 6 sobre 3. Também é 2. Todos, se nós pegarmos a razão dos lados, se a gente dividir os lados correspondentes, razão é divisão. Se a gente dividir os lados correspondentes, em todos os lados correspondentes dos polígonos, ele sempre vai dar o mesmo valor. Ó. Ou seja, a razão entre eles é igual. E o perímetro também funciona no mesmo esquema. Perímetro do primeiro, né? ABCD vai ser 8, 6, mais 8, mais 4, mais 9. Então, 6 mais 4, 10, mais 8, 18, mais 9, 27. Vamos lá. Perímetro do outro, que vai ser o MNOP. 4 mais 4,5, mais 2, mais 3. Então, nós temos aqui 4, 5, 6, 9. Aqui a gente tem 13,5.
E quando nós dividimos os dois perímetros, o perímetro 1 pelo perímetro 2, ó, 27 sobre 13,5. Nós chegamos em 2, que é a mesma razão de todos os lados. Essa é uma característica importante também dos polígonos semelhantes. Então, revisando, os ângulos correspondentes, os ângulos que estão na mesma posição, ó, eles têm a mesma medida, são congruentes. Os lados correspondentes são, a razão entre eles é a mesma. Ó, se eu dividir 8 por 4, é a mesma coisa que dividir 9 por 4,5. Se eu dividir 4 por 2, é a mesma coisa que dividir 6 por 3. E o perímetro também funciona. Somei os lados desse, dividi pela soma dos lados desse. E também eu obtive a mesma razão que eu obtive nos lados correspondentes. Ó. Beleza, gente? Até a próxima.